Vitor Moraes, por favor, Vitor, venha até aqui. Cadê o Vitor? Vitor é formado em Comunicação Social, pós-graduado em Língua Portuguesa, Gramática e Uso, em Ciência Política, com extensões em gestão de conteúdo e canais para comunicação com empregados e análise do discurso. Na Supera, ele é diretor de Planejamento e Conteúdo, conectando as equipes e direcionando as estratégias de comunicação. Desenvolve e aplica workshops sobre comunicação interna, influenciadores, atratividade de conteúdo e comunicação de liderança. Também acompanha as estratégias de conteúdo e planejamento, como definição de mensagem-chave, gestão de cultura organizacional, arquitetura e análise de canais, pesquisa, mensuração e marca empregadora. Além de pesquisar o campo das relações de trabalho, é professor na pós-graduação de Comunicação Corporativa e Estratégica e Gestão de Crise da AFAP. Muitíssimo obrigado, Vitor. Valeu também pela sua partida. Primeiro, vou pedir para quem está online não ir almoçar agora, fique com a gente. E os 3 primeiros minutos, meu corpo ainda está se acostumando às atenções, então eu sempre gosto de fazer uma pergunta para começar a conectar um pouquinho do tema. E toda vez que o Zé me convida para compartilhar alguma coisa, eu entro num buraco sem fundo de pensar em 1000 temas e querer trocar e caminhos que a gente pode discutir. E eu costumo escolher temas que a gente possa ter um olhar um pouquinho mais crítico. Então, hoje, eu escolhi, a gente tem esse título, mas eu escolhi o tema de diálogo, como a gente promove diálogos. Eu acho que é algo que a gente fala bastante, mas como a gente faz isso na prática? E, às vezes, a gente reflete muito sobre isso, mas na hora do vamos ver, no dia a dia, na correria, no prazo, no orçamento, será que a gente consegue promover diálogos, né? E eu tentei fazer uma estrutura da apresentação diferente dessa vez, trazendo alguns exemplos. Tem exemplo que é muito simples, tem exemplo que é um pouco mais complexo, mas a ideia era realmente mostrar como que a gente pode tirar essa ideia de promover diálogos do papel. E foi um exercício curioso, que eu comecei a olhar assim para trás 10 anos atrás, e eu comecei a ver que lá atrás era muito mais fácil a gente aprovar e executar ideias, comunicações que promovessem diálogos do que nos últimos anos. E eu comecei a ficar ainda mais curioso por qual motivo disso. É a gente que não quer correr tanto risco? É o mercado que mudou? É o orçamento que é impossível? O que está acontecendo? Então, eu olhei aí para esse caminho todo e trombei nos textões no meio desse caminho, porque conforme a gente foi abrindo mão das ideias que promoviam o diálogo, a gente foi resolvendo mais as comunicações com texto. E a gente chega nesse momento de tudo a gente quer resolver com texto, tudo as nossas áreas parceiras querem resolver com uma campanha, com um comunicado, com um e-mail. Isso funciona? Né? Até que ponto a gente vai continuar assim, apesar de todos os desafios do dia a dia? Gente, só uma pergunta. Quem leu, não mintam para mim, quem leu mais de 2 livros este ano? Uma boa plateia. Eu sei que a gente tem muitos lados dentro desse assunto que eu trago, né, os textões no meio do caminho, a atratividade, uma comunicação eficiente, mas hoje eu quero olhar especificamente para 2 lados dessa moeda. O primeiro lado, né, por que a gente pode ter chegado a esse momento? Tem um dado aqui, da Aberge, em parceria com a FGV. O orçamento da área de comunicação empresarial cai, mas a atividade comunicacional se mantém, ou até mesmo aumenta. O clássico fazer mais com menos. E, se não me engano, é esse mesmo relatório que ele traz um dado, por exemplo, parte da verba de comunicação corporativa foi para a ISD, só que ISD demanda comunicação, que volta para as nossas áreas. Então, assim, a gente perde uma parte da verba, mas a gente ganha a comunicação daquele tema que levou a nossa verba. Somos todos amigos e vamos andar de mãos dadas, mas essa é uma realidade. Não só pelo orçamento, mas também pelo orçamento, eu vejo a gente, nesse momento, da área de comunicação corporativa interna, sob pressão.
a gente tem ali 4 fatores que eu acho que todo mundo vivencia. Projetos que surgem do dia para a noite. Então, uma área parceira que chegou lá na sua mesa e falou, semana que vem eu vou lançar esse programa, ou mudou toda essa política, eu preciso comunicar todo mundo. Isso quando não é a própria estratégia de negócio, que com esse mundo volátil que a gente está vivendo, muda também constantemente, a gente precisa o tempo inteiro se atualizar e realinhar as equipes. Já falei de orçamentos apertados e, junto com eles, prazos apertados. Com isso, as equipes com menos orçamento e talvez até menores, o dia a dia, o taticão do dia a dia, vira uma grande demanda. Então, a gente foca muito nisso, em resolver o que uma área pediu, o que o prazo já está em cima, ou que alguém muito importante está gritando aqui e eu preciso corresponder. Tem essa dinâmica toda do dia a dia, e algo que colegas já falaram anteriormente, né? A inteligência artificial normalizando o básico. Um texto muito bem escrito e criativo e uma arte maravilhosa não demandam mais de muita atenção, né? Tipo, a IA consegue ali, para quem não tem um super olhar de comunicação e detalhes, a IA vai resolver isso de alguma forma. Então, como que a gente soluciona, ou não soluciona, como a gente mostra o valor da nossa atuação, das nossas áreas, como que a gente transforma o que a gente pode fazer dentro das organizações, se a gente tem, por exemplo, uma IA que faz o basicão. Então, esse é um contexto complexo, e eu acho que ele acompanha, né, esse raciocínio todo, ele chega a esses 3 pontos. A gente tem uma realidade em que as oportunidades para formatos diferentes de comunicação são muito poucas. A gente tem um dia a dia que é muito pautado por alimentar canal de comunicação interna. Então, eu preciso falar com a liderança, tem um canal para liderança, essa mensagem é mais para operação, então eu tenho um canal aqui específico para operação, uma administrativa, eu tenho aqui a nossa news. A gente entra quase que no automático com essas soluções, é o que eu chamo ali de dia a dia pautado em CI, canais de CI, e, como reflexo disso, um conteúdo pensado muito numa estrutura jornalística. Um título que é objetivo, um lead, se o canal me permite, eu aprofundo ali alguma coisa a mais. E rapidão, vocês acham que a nossa vida em comunidade funciona dentro desses eixos? É assim que a gente se comunica com outras pessoas, que a gente dialoga com amigos, com familiares, com pares no trabalho? É uma lógica que talvez ela esteja sensível, perigosa para esse nosso momento. E aqui eu começo algumas reflexões com vocês. É um dado do Retratos de Leitura do Brasil, aí do ano passado, mas é a primeira vez no histórico dessa pesquisa em que o número de não leitores supera o número de leitores. Então, 53% da população não leu nada no período da pesquisa. Motivos. 46% diz que é falta de tempo e 20% diz que prefere a internet. Ok, isso aqui é um dado de leitura em sociedade. Se na vida em sociedade a leitura está assim, imagine dentro do trabalho para ler e-mail, cartaz, news, portal, intranet, né? Então, vamos entender um pouquinho mais desse cenário para dentro. 40% dos funcionários ignoram e-mails internos, 60% admitem ignorar ao menos alguns e-mails recebidos. Se 40 ignora e 60 ignora alguns, quem está lendo? Então, a gente está nesse processo todo, nesse dia a dia corrido, e ajusta prazo, e faz mais rápido, e negocia uma coisa na frente na outra, ufa, comunicamos. Comunicamos? Quem leu? Eu sei, gente, que esse dado é específico de e-mail, mas se o e-mail está assim, imagine o cartaz, um canal que é para uma área que tem uma rotina ali mais delicada, mais frágil, deve ser ainda pior. E o que me deixa ainda mais triste é esse último dado. 1 em cada 2 funcionários afirma que receber menos e-mails significa mais felicidade. A gente tem falado de felicidade no trabalho, né? Então, vamos parar de mandar e-mail? É triste, né, esse cenário. Eu trouxe essa imagem de um copo quase meio cheio, meio vazio, porque eu acho que o cenário não é tão meio cheio assim, mas para a gente refletir também sobre agora um outro lado da moeda. Eu estava ouvindo um podcast e essa frase caiu assim e ficou reverberando muito na minha mente. A gente vive no mundo da linguagem, a gente nomeia e vive.
A gente não existe sem linguagem. Já vou resumir para vocês. Spoiler, a gente não existe sem linguagem. E essa questão da gente nomear para aquilo ganhar um sentido, para a gente entender até os nossos debates em sociedade de problemas sociais. Quando aquilo ganha um nome, ele tem um significado diferente, a gente olha para aquilo diferente. E a gente é assim nas nossas relações. Quem não ligou ali o nome, a Xênia, é a psicóloga do Ilhados com a Sogra. Estava ouvindo um podcast e ela falou isso, e eu fiquei assim, nossa, é verdade isso, né? E entrei nessa piração aí de pensar sobre isso, e por que isso estava reverberando tanto em mim? É porque isso conversa muito, e aqui sendo mais cabeça, né, com o dialogismo de Bakhtin. Então, na linguagem, a linguagem é relacional. Ela só vai existir em interação com outras vozes. Às vezes a gente fala, né, eu vou criar aqui um conteúdo meu, um discurso meu. Eu não vou ver uma referência, eu não vou buscar dados, eu não vou me inspirar em nada que ninguém disse, eu vou escrever aqui algo totalmente meu, é minha autoridade, é minha autonomia aqui. Isso não existe, gente, porque nós somos atravessados o tempo inteiro por tudo. Seja por algo que a gente viu na TV, seja um livro que a gente leu, tinha uma estrutura textual que a gente gostou, a gente é atravessado por aquilo, aquilo vai interferir a forma como a gente cria o nosso raciocínio e a nossa lógica. Fora as outras questões, o que a gente aprende na educação, com pai, mãe, tio, avós, o que a gente debate com as nossas comunidades, com os grupos que a gente tem afinidade, os temas que a gente gosta de estudar, a formação que a gente tem, os professores que você já ouviu, as pessoas que você ouve. Então, tudo isso está atravessando o nosso discurso. Então, com isso, a gente chega ali naquele último ponto. A gente, como sujeito, a gente não é autônomo. A gente precisa do outro. A gente se forma na e pela linguagem. Essa conexão com o outro, esse encontro com o outro, é fundamental para a nossa existência. A gente não consegue existir sem essa troca, sem essa conexão. Então, eu acho que aqui está um potencial enorme para a nossa comunicação no dia a dia, nesse contexto do trabalho. Como que a gente vai se conectar com as pessoas? Como que a gente vai, de fato, estabelecer uma troca, um diálogo? E aí? A gente fala muito sobre isso, mas e aí? Como que a gente dialoga, né? Passa pelo texto, mas não se esgota nele. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Já falei um pouquinho sobre canais, sobre esse dia a dia muito focado em canais. E se a gente tem uma news semanal, um mural quinzenal e uma news mensal para a liderança, e a gente está correndo atrás de pautas, porque está chegando a data de eu fechar a pauta, fazer a curadoria desse conteúdo, produzir conteúdo e divulgar esses canais, a gente está no movimento errado. Se a gente está correndo atrás de pautas para alimentar os nossos canais, é um sinal, é um alerta aí, um sinal vermelho de que alguma coisa nesse processo não está certo. O movimento tem que ser ao contrário, né? A gente precisa saber, olha, isso aqui é uma mensagem, isso aqui é um conteúdo, como que a gente vai dialogar, como que a gente vai compartilhar. Então, o primeiro ponto aí importante para a gente promover o diálogo é inverter um pouquinho essa ordem, né? Não focar nos canais, focar nos conteúdos, nas mensagens. E eu acho que a gente meio que se acostuma a alguns atalhos. Já citei aqui várias vezes para vocês. Se eu preciso falar com a liderança, é uma news para a liderança. Se eu preciso falar com a operação, tem um canal que eles têm lá um cartaz na unidade. Se é com o administrativo, vamos mandar a nossa news. Isso é um atalho, né? A gente recebe uma coisa, o prazo está apertado, tem que cascatear aquilo logo, a gente vai por esse caminho e não pensa tanto na atratividade que aquele tema, que aquela mensagem, que aquela troca poderia proporcionar. Outra coisa, o medo, né? Tipo, a gente tem medo de arriscar. Tipo, será que isso vai funcionar? Ou se alguém já levanta ali um contraponto num debate, poxa, é verdade, essa pessoa falou isso, vamos fazer o básico. Ou até, a gente tem menos verba, eu vou direcionar a verba para algo que é mais arriscado, não quero correr esse risco. Existem vários motivos para ter medo, mas a gente segue com mais medo. E, por fim, a gente sempre prefere os textões nessa vida mais automática, né? Por que que, quando uma demanda chega, a gente pensa que a melhor forma de passá-la para frente é por meio de texto, por meio dos canais, né? É também ali um pouco de, talvez, de um atalho ou de um vício dessa rotina que é mais pressionada, que é mais corrida, com menos prazo, com menos orçamento. Tudo isso vai se somando, né, gente, no final das contas.
Então, é a gente trocar esses textos por mais conversas. E aqui é a parte que eu comentei com vocês, que eu queria trazer muitos exemplos. Tem diferentes complexidades, tem coisas que são muito simples, tem coisas que são super elaboradas, tem coisas que são do mês passado, tem coisas que são quase de 10 anos atrás, mas eu queria que a gente fosse refletindo aqui um pouquinho sobre essas possibilidades. Nesse cenário específico, a gente tinha uma mudança da presidência, era uma pessoa já conhecida e querida, mas trazer uma mudança de alta liderança sempre traz algum tipo de incerteza, as pessoas ficam ali para onde a gente vai agora. Junto disso, a gente tinha uma necessidade de falar um pouquinho mais sobre a própria estratégia do negócio, o que estava acontecendo, por que eles estavam fazendo aquilo. Como que a gente vai criar essa mensagem de uma forma que seja interessante para as pessoas, né? Como que as pessoas vão querer saber sobre essa nova liderança e sobre essa estratégia toda de negócio? Vamos chamar o líder, o presidente, o novo presidente, para falar sobre isso. Legal. Mas como que a gente pode fazer isso de uma forma ainda mais atrativa e que as pessoas queiram consumir essa mensagem? E a gente pensou, e se ele der carona para as pessoas e, de surpresa e conversar com as pessoas ali no trajeto para o trabalho? E a gente faz uma série, vamos ver no que isso pode dar? Eu trouxe um trechinho aqui para a gente ver um pouquinho. Olá, meus amigos. Estou aqui no Unipronto de Maracanaú para gravar mais uma edição do De Carona com a Nossa Cultura. Hoje é um dia especial porque é a terceira e última edição desse ano e a gente vai lá na casa da Carlinha, que trabalha aqui no nosso laboratório. Vamos nos conhecer e o mais importante, ela vai falar de como é trabalhar na Unimed Fortaleza. Acho que vai ser uma edição muito especial. Conto com vocês. Vamos curtir esse momento. Meu coração vai sair pela boca. Privilégio, viu, doutor, acordar e ver o senhor aqui. Satisfação enorme, viu? E vamos dar uma carona pro trabalho hoje. Meu Deus, que emoção. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Eu sempre tive o sonho de ser da área da saúde. Aí comecei. Claro que a gente tem várias coisas para analisar aqui. Primeiro, o orçamento, é uma superação. O presidente tem que aceitar fazer algo assim, coordenar todas as agendas. Tem que ser um presidente querido, que as pessoas vão ter esse tipo de reação ao abrir a porta da carona e é o presidente. Tem várias questões, cada caso é único. Mas a repercussão disso, vocês não têm ideia. Tipo assim, fez muito sucesso, todo mundo queria acompanhar os episódios. Nas conversas, ele entendia mais das histórias das pessoas, como que elas chegaram até a Unimed Fortaleza, qual foi a trajetória de crescimento. Ele começava a falar da cultura, do que ela entendia, o que ela não entendia, o que ela queria saber mais. Então, ali ele desdobrava realmente uma conversa e que o mais legal... É uma conversa, mas isso vira uma websérie que todo mundo quer assistir, e inclusive isso foi para fora. Então está no LinkedIn da Unimed Fortaleza e a gente começa a inventar coisas a partir disso, né? Tinha as edições especiais com diretoras, depois no final de todo o ciclo a gente fez o presidente receber uma carona especial, então ele também não esperava. E aí a gente tem aqui um case super legal. Inclusive a gente ganhou um ouro no prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores com esse projeto. Mais um exemplo aqui para a gente. Esse é um exemplo que eu acho até que ele é mais difícil, que são aquelas mensagens, às vezes, complicadas da gente conversar com as equipes, né? Era para uma equipe específica, era um programa ali de excelência no atendimento a clientes, então a gente tinha alguns pilares ali como exemplo. Feedback, olha, você não precisa esperar o RH pedir para você fazer um feedback com o seu colega, você tem autonomia para o tempo inteiro trocar informações com seus colegas, dar os feedbacks, a gente constantemente evoluir como equipe. Flexibilidade, a gente precisa ser flexível, né? Então, o dia a dia de trabalho vão surgir desafios diferentes das rotas de atendimento que a gente tem, então a gente precisa olhar caso a caso. Agilidade, mas sem abandonar a qualidade. Então, como que a gente consegue ser ágil, mas manter a qualidade? Pensa, gente, como que a gente vai estruturar essas mensagens e a pessoa que está trabalhando ali na área vai receber aquele texto, vai ler aquilo e vai falar, é verdade, né? Eu preciso ser mais flexível. É uma mensagem muito sensível de se passar assim, né?
E aqui a gente correu, acho que talvez um dos maiores riscos assim dos processos de mensagens mais sensíveis, que a gente foi para ideias realmente diferentes, como, por exemplo, montar um vai e vem, escrito feedback, e colocar promotores ali para conversar com as pessoas, fazer as pessoas brincarem e refletirem, enquanto elas brincam, sobre como o feedback pode ser mais natural, rápido, fácil e frequente no dia a dia de trabalho. A gente não precisa esperar chegar o comunicado do RH de que começamos o ciclo de avaliação. Então, a gente pode fazer isso de uma forma mais natural e mais constante no nosso dia a dia de trabalho. É claro que, quando a gente estava discutindo essa ideia, alguém levantou e falou, gente, quem que vai parar e ficar brincando de vai e vem? Arriscamos, deu certo. Aqui, para falar de agilidade com qualidade, a gente levou uma dupla de repente. A galera estava trabalhando, eles entravam, começavam a interagir, faziam um AUE ali no ambiente de trabalho, passavam a mensagem, e sempre ao final dessas ações a gente abre para todo mundo conversar, tem um speech ali com o condutor da ação, tem esse momento do diálogo, mas principalmente da quebra dessa lógica de sempre ser um texto que vai chegar num canal específico. Vamos mostrar um pouquinho para vocês a agilidade do repente, igual vocês no trabalho que também tem que ter agilidade, mas tem que ter mais ainda no repente. Vamos lá, cantador? Vamos. Mostrar um pouquinho? Primeiro eu dou bom dia a essa plateia querida, no começo e na saída, no repente eu vou brincar. Essa plateia querida que estamos trabalhando e aqui nós vamos cantar numa cultura popular. É na empresa Raiz, é no programa Excelência, com amor e com decência que eu quero falar. E ali ele ia. E, por fim, a flexibilidade. É até, né, gente, a primeira coisa que a gente pensa em flexibilidade, a gente combinou com o profissional que dava ginástica laboral, dele ter nesse dia uma assistente, e chegava lá, ela era uma contorcionista que fazia ali movimentos super exagerados. Isso puxava ali com eles essa possibilidade de falar sobre flexibilidade de uma forma mais leve, com todo mundo ali, num clima bom para falar sobre isso. Isso aí, para começar, a gente vai puxar um pouquinho aqui, né? Essa região ela costuma ficar um pouco tensa, né? No dia a dia de trabalho, alguns minutinhos ali no computador. Muito bom. Tocou o braço. A Michelle ela vai demonstrar os movimentos, então eu vou explicar para ficar mais fácil, ver se todo mundo está fazendo certinho e ela vai demonstrar. Vocês só copiem. Muito bom. Agora puxa o braço. Puxa bem o braço, isso. Estou gostando de ver da flexibilidade, viu? Tá muito boa. Aliás, flexibilidade é o que a gente veio falar aqui hoje. Né? A gente tem um programa Excelência, como todo mundo sabe, todo mundo conhece. E hoje a nossa abordagem é sobre o tema flexibilidade. Então continua trabalhando, continua. Pega a perna aqui, isso, muito bem. Continua trabalhando, isso. Flexibilidade, ô Michelle. Gente, ó, como vocês podem ver, a Michelle tem a flexibilidade. E ali a gente tinha o gatilho, então, para começar essa conversa e reforçar a importância da flexibilidade no dia a dia. Outro exemplo que eu acho que é um clássico também, né? A gente já tinha feito ali um grande processo de comunicar o propósito, mas será que as pessoas entenderam? Como que a gente faz as pessoas falarem sobre o propósito? Já checa a compreensão dessa mensagem, se realmente a gente está no caminho certo, se as pessoas estão acompanhando o nosso raciocínio. Eu lembro que era um ano que, assim, aquelas edições do BBB que estouram, que todo mundo fica frenético assistindo, a gente montou um clássico Big Fone ali no meio da área. Não avisamos muito dessa ação. Um dia chegou lá e tinha um telefone ali no corredor principal, e aí ele tocava, as pessoas não sabiam se atendia ou não, se era para atender, se tinha medo ou não, até que uma hora alguém atendeu, e aí a voz fazia ali pergunta, né? O que é cuidar do BRA? E a pessoa falava ali um pouquinho sobre o propósito ou sobre os valores. E quem tinha ali uma resposta boa, passava no RH e pegava um kit, pegava um brinde. E aí a ação foi ganhando força, porque as pessoas começaram a falar umas com as outras o que era, e aí já ficava todo mundo esperando o telefone tocar, e aí ela ganha uma camada diferente para a gente até monitorar, mensurar, mapear como que estava a compreensão do propósito e dos valores. Esse exemplo eu gosto muito também, porque tem alguns briefings, né, alguns cases, que a solução de comunicação já está no briefing ali, às vezes as pessoas não estão enxergando. A principal mensagem era: o Clube Irmão Caminhoneiro vai voltar. A gente quer fazer um barulho com isso, e os irmãos propaganda são Chitãozinho e Chororó.
E até aqui, aproveitando para pensar em vezes que a gente tem uma demanda que até a mensagem não é tão estratégica, a gente não tem uma grande profundidade. Então, dá para a gente solucionar isso de uma maneira diferente, que estabeleça algum tipo de diálogo, mas que também seja rápido, que seja prático, né? Que a gente não tenha ali uma jornada de compreensão super difícil daquela mensagem. E aqui a gente pensou, e se a gente colocar um karaokê só com músicas do Chitãozinho e Chororó? Porque o que as pessoas precisam lembrar é o Clube Irmão Caminhoneiro está voltando. De novo, é uma daquelas ideias que a gente sempre pensa, mas será que o gerente comercial vai participar? Eu acho que na usina vai funcionar muito bem, mas no administrativo as pessoas vão ter vergonha. Imagina chegar lá e ficar cantando Chitãozinho e Chororó. Não tem como não cantar também, né, gente? E beleza, e aí isso puxa, né, para várias experiências, inclusive, né, gente, quando a gente tem esse tipo de experiência, internalizar a mensagem é muito mais fácil, porque a pessoa lembra da experiência que ela teve, tá? Por que na hora do almoço eu estava cantando Chitãozinho e Chororó? Não é porque tem um karaokê aqui, vamos nos divertir. É porque o Clube Irmão Caminhoneiro está de volta. Mais um exemplo aqui, já estamos finalizando, que eu acho que vocês devem estar com fome. A gente falou também aqui sobre liderança, então eu acho que todo o processo com a liderança vai ser uma jornada sem fim, tá? Porque a gente pode começar com um grande aquecimento, uma energização, treinar a liderança, estabelecer ferramentas para ter um diálogo com a liderança, para preparar a liderança, para orientar a liderança para o cascateamento das mensagens. Só que como a gente mantém a liderança engajada e alinhada com a gente durante todo o ciclo de comunicação? Porque as lideranças vão ter outros desafios, como a gente também conversou, metas, retornos para dar, responder para a alta liderança, e como que a gente mantém eles antenados ainda na comunicação e seguindo ali todo combinado com a gente, engajadinhos. Aqui a gente criou para o Votorantim Energia uma série de encontros temáticos. Então, a gente tinha o nosso canal, ali é um PDF totalmente navegável, super artístico, que a gente dava as diretrizes das mensagens-chave, do que ele precisava cascatear com a equipe dele, dos prazos, de todos esses combinados e alinhamentos, mas com visual muito legal e com uma temática que conversava com uma experiência que a liderança teve anteriormente em um evento de lideranças. Então, aqui eles estão num centro cultural, fazendo uma cerimônia do chá, e toda a temática era ali o universo chinês, provérbios chineses, e o canal interativo navegável que eles recebiam depois tinha toda essa temática. Em um outro encontro, eles foram para um museu, fizeram ali uma experiência, uma ativação com arte, fizeram a sua exposição artística ali, e o canal, né, o interativo que eles recebem depois está todo tematizado na arte, em como que ela provoca novos olhares, e como que isso pode nos inspirar no dia a dia com a gestão das pessoas e dos projetos. E mais um exemplo aqui, um jantar às cegas, que também tinha depois esse material que falava muito dessa particularidade da gente aguçar outros sentidos para ler melhor os cenários, e como que a gente faz isso dentro das equipes. A gente tem pessoas que têm habilidades muito específicas, como que a gente consegue estar atento a esses pontos e desenvolver essas pessoas. Então, assim, a gente mantinha essa jornada com o líder, não só fazendo um canal muito bem feito, com mensagens-chave e todos os alinhamentos, mas renovando o compromisso deles e o engajamento por meio dessas experiências. Aqui é mais um exemplo de raiz, porque a gente sempre emplacava bons diálogos ali. E é mais um exemplo daquelas mensagens bem difíceis da gente passar, né? Tem uma área que eu lembro, gente, o nome desse briefing era "Isso não é comigo". Porque o principal ponto era como a gente faz as pessoas entenderem que, mesmo que não seja com você, você pode ajudar ali naquele atendimento, direcionar para a pessoa, dar um retorno para o cliente, para a gente não virar para o cliente e falar, isso não é comigo. E, gente, a primeira coisa que a gente pensa quando é um pepino, se não é um pepino, é um abacaxi. E a gente pegou carona exatamente nisso. Então, era uma ação muito simples, que a gente tinha logo depois do almoço, um docinho de abacaxi ali numa feirinha que a gente montou, com essa mensagem aí toda de ajude a descascar os abacaxis.
Então, era muito direto e reto ao assunto, mas de uma forma ali que as pessoas recebem essa mensagem com mais carinho, mais abertas para ouvir realmente isso que precisava ser alinhado. Eu vou pular esse último, porque a gente já passou aqui um pouco do tempo. E só fazer esse fechamento com vocês, de que eu sei que nem sempre é fácil, a gente precisa organizar tudo isso e aprovar e correr riscos. Então, claro que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando, vale a pena eu correr esse risco? É esse risco que eu quero correr? A gente refletiu anteriormente sobre outros pontos que eu acho extremamente importantes, que é, em resumo, para qual tema a gente tem uma coisa assim mais expressiva, que vai ter uma lembrança maior. Não é uma coisa que a gente faz para qualquer tema ou o tempo inteiro, mas eu acho que a gente precisa pensar nessas formas de realmente promover o diálogo. Como que as pessoas vão sentir que elas participam, e que existe uma interação, e que existe uma troca. E aqui a gente viu vários exemplos de que isso pode ser feito de uma forma muito simples, de uma ação com um Big Fone, de um karaokê, de uma conversa que vira uma websérie super interessante. Então, assim, tem muitas outras formas da gente pensar e promover o diálogo, mas eu acho que o foco deve ser sempre no conteúdo, pensando em como a gente deixa esse conteúdo mais atrativo e, principalmente, como a gente transforma essa mensagem em uma conversa do dia a dia que se encaixa ali na rotina de trabalho, nas coisas que as pessoas fazem e no que elas têm interesse. Então, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por aguentarem a fome. E qualquer coisa, meu LinkedIn está aí. Quem quiser trocar mais figurinhas, conversar sobre algum desafio, a gente está à disposição. Obrigado, gente. Obrigado.